Confira agora a coluna Gerenciar no Século XXI com o professor e consultor em gestão empresarial, Flávio Félix. Muito bom dia, amigos e amigas da JC News. Sábado, como sempre fazemos, vamos repercutir o que foi tema, o que foi mais comentado durante a semana nas colunas Gerenciar no Século XXI. Como sempre, vamos fazer isto com uma pergunta, um sábado para alguns de descanso, outros de trabalho, mas para todos nós de reflexão. Bem, aí vai nossa pergunta. Como anda a sua capacidade para promover o desenvolvimento de talentos, os seus e também de outras pessoas? Como você gerencia suas emoções para isto? Se você está sintonizado com este século XXI, tem esta habilidade requerida todos os dias. Se você gerencia 1 ou 1000 pessoas, não tem muita diferença. Tem esta habilidade requerida todos os dias, todo o tempo. Se você quer empreender, precisa saber como promover talentos e como trabalhar e gerenciar suas emoções. Eu tenho esta preocupação sempre, por isto procuro sempre alguém, especialistas, para falarmos aqui aos sábados, trazer sempre um mestre, uma mestra, para auxiliar no entendimento de algumas perguntas, de alguns assuntos, nas respostas de nossas perguntas. Desta vez tive a oportunidade de conversar e aprender muito, aprender ainda mais com a professora e psicóloga Soraya Matos. Uma conversa rica e cheia de muitos elementos. Sobre o desenvolvimento de talentos. Soraya Matos vem se dedicando ao trabalho acadêmico e comportamental há muito tempo, desenvolvendo pessoas em faculdades e também no ensino médio, atuando de forma brilhante. Muita sorte do profissional, do jovem que contar com essa orientação dessa brilhante profissional. Bem, ela se envolve com paixão e competência nesse trabalho de formação que deriva em novos gestores, os gestores que esperamos nesse século XXI, que falamos todos os dias. Em nossa conversa, a professora Soraya Matos destacou alguns pontos sobre gerenciar emoções. Olha só que coisa bacana, que vou enumerar agora e irão ajudar você a responder a nossa pergunta de hoje, a nossa pergunta de final de semana. Vamos lá? Vamos rememorar essa pergunta. Como anda a sua capacidade para promover o desenvolvimento de talentos, os seus e também o de outras pessoas? Como você gerencia suas emoções para fazer isto? Vamos trabalhar alguns elementos então? Bem, a professora Soraya tem feito um trabalho para lidar com situações limites, né? Por exemplo, discutimos juntos algo muito comum em muitas empresas, como gerenciar emoções quando se trabalha com colegas que reclamam de tudo, estão revoltados. Sabe aquela pessoa para a qual o copo está sempre meio vazio e nunca está meio cheio? Complementei sobre isso um detalhe importante. É fácil lidarmos com pessoas iguais a nós, com as mesmas ideias e com o mesmo humor. É na hora do conflito, da diferença, que se percebe o quanto temos equilíbrio, esse equilíbrio emocional tão necessário. E, caros ouvintes, saibam que sempre quem mais tem equilíbrio cresce, evolui. Mas como em um ambiente turbulento fazer isto? Sabe um bom exemplo? Essa semana tenho falado em muitas empresas, para muitos alunos. Somos um povo inteligente, de uma cultura forte, de valores e saberes, de talentos e muita capacidade. Somos o povo brasileiro. Até falamos com sotaques diferentes nesta grande nação, mas isto não nos distingue. Somos do sul, norte, sudeste, nordeste ou centro-oeste. Somos o povo brasileiro. No entanto, o uso da ética, do respeito, da educação, do senso de legalidade nos distingue como os que têm desenvolvido a inteligência emocional tão necessária para gerenciar a si próprio e a gerenciar talentos, sua carreira, por exemplo. Segundo ponto, medir as palavras. As pessoas que têm essa inteligência emocional desenvolvida, que dedicam tempo ao desenvolver a si próprio e aos outros, medem suas palavras, respeitam a dignidade humana. São os que possuem a capacidade de promover desenvolvimento e talentos, pois possuem a maturidade emocional necessária, a capacidade de gerir suas emoções e poderão, caro ouvinte, com certeza, gerir processos em qualquer lugar, em qualquer empresa. Caro ouvinte, não poderia ter sido mais oportuno o bate-papo com uma profissional que vem trabalhando pedagogicamente a formação das pessoas para o futuro, para criar futuros gestores em nossa empresa.
Foi unânime que a ignorância deve ser rejeitada. É um elemento que só faz definhar, que só faz diminuir aquele que a exerce principalmente. Como disse Soraya Matos na nossa conversa, respirar antes de responder, contar até 10, silenciar por um curto tempo, faz imensa diferença na atitude a ser tomada. Algumas vezes agimos pelo instinto animal, aquele instinto humano que ainda existe em cada pessoa, natural até. Devemos o quê? Treinar, habilitarmos a sermos mais humanos cada vez mais. Emoções primitivas às vezes corrompem o nosso pensamento e é preciso pensar um pouquinho. Porque muitas vezes tomamos decisões e nos arrependemos em alguns minutos e às vezes em alguns segundos. Então, mais uma vez pergunto, como anda a sua capacidade para promover o desenvolvimento de talentos, os seus e também o de outras pessoas? Ele estará na proporção que você tiver maturidade, que você tiver desenvolvimento em sua inteligência emocional. Eu fico com o pensamento do professor Fábio Pedrosa: investigar atenta e cuidadosamente a alma humana, aprender com ela. A natureza é sábia e podemos aproveitar essa sabedoria para gerar sinergia, para gerar melhoria e desenvolvimento humano. Um excelente final de semana. Flávio Félix, para JC News.